Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a nossa aula é de língua portuguesa, tá? Língua portuguesa nós vamos estudar através do nosso livro didático, tá? Hoje a gente vai estudar. Lembra que na semana passada, na última semana que a tia deu aula, a gente começou introduzindo gêneros textuais, lembram? E eu disse que existem vários gêneros textuais. Nós estudamos fábula, alguns exemplos de fábulas, e hoje nós vamos estudar um gênero textual que está no livro de vocês, tá? E o gênero textual que nós vamos estudar, né, o gênero textual é o relatos de viagem, ou viagens, página 26, tá? Essa página que tem esse relato de viagens no livro de vocês. Então, o que é um relato de viagem, tia? O que é um relato de viagem? Se eu gostaria de perguntar para você gosta de viajar? Você já fez alguma viagem? Com quem você viajou? Para onde você viajou? O que você mais gostou na viagem? Então, o relato de viagem é exatamente dizer o relatório, né? Você contar como foi uma viagem que você fez. E nesse texto, nós vamos ver que a autora, e eu quero deixar isso bem claro, nesse relato de viagem, você vai ver que tem o narrador personagem, ou seja, a própria pessoa que vivenciou a história está contando a história. Você vai ver que ela vai contar aqui a experiência, né, dela mesma. Então, esse relato de viagem aqui, a autora que você vai ver, Maristela, bem interessante. Maristela, a autora desse texto aqui, ela é uma fotógrafa. Aí diz que desde os 13 anos ela começou a fotografar. Então, ela gosta muito de fotografar. Ela diz, a biografia dela aqui diz que desde muito cedo, já tem muitos anos que ela começou a se dedicar à fotografia submarina. Olha que interessante. Então ela se interessou por essa arte e sempre envolvida em expedições marítimas e terrestres. Então ela gosta de viajar, Maristela, que é a autora desse texto. E o texto que vocês vão ler antes de fazer a tarefa, a tia quer desafiar. Então eu quero desafiar você a fazer a leitura primeiro. Não façam a tarefa antes da leitura, porque a ideia de hoje é que você exercite a leitura, pratique a leitura. Então você vai ler, o título desse relato aqui é Antártica, um mundo feito de gelo. Você imagina como é a Antártica? Como que é lá? Eu não vou contar agora, porque você vai descobrir através dessa leitura, desse relato de viagem que Maristela apresenta. Maristela Colucci, que é a autora desse texto aqui, desse relato, ela conta. Então, a tia quer hoje, na aula de português, que você leia, tá? Faça a leitura. Tia, mas é grande. Não é grande. Quando a gente gosta de algo, quando você está assistindo alguma coisa que você está muito interessado em saber o final da história, você fica achando ruim, fica querendo que termine. Não, você fica curioso para que chegue, mas assim com interesse de descobrir o final. Então na leitura precisa ser assim. Você precisa gostar de ler. Não pode ser algo que lhe obrigue, mas que você queira. Então esse texto de hoje é que você tente descobrir como que é esse mundo feito de gelo, será? Você vai ler essa história, vai ler esse relato, tá bom? É muito simples hoje.
é apenas você querer ler. Tá bom? Então você vai fazer a leitura, praticar a leitura, ler uma vez, não entendeu, ler novamente, e assim você vai conseguir bons resultados. Por quê? Porque você vai ler, nem sempre a gente entende a primeira vez que lê. Então você leu a primeira vez, não entendeu? Não, pede ajuda aí para sua mãe, vamos ler novamente, até que você consiga descobrir o que de interessante há nesse relato, se você teria coragem de fazer a mesma coisa que essa autora fez, de viajar para tão longe. E aí, se for para você relatar para mim uma viagem que você fez, qual seria o seu relato? Qual viagem você gostaria de contar? Talvez você já viajou para casa da sua avó, você já viajou para casa da sua tia. Então, como você relataria? Como você contaria? Qual história você teria para contar? Então foi isso que ela fez. Ela viajou e aqui no livro ele apresenta esse gênero textual. Então leia bastante é a dica de hoje, tá bom? Por quê? Porque é importante para a nossa vida. Não apenas para fazer uma tarefa da escola, não é apenas para isso que a tia está incentivando você a ler. É porque é importante para a vida, para a descoberta de grandes coisas na nossa vida inteira. Tá bom? Então é na página 26 que tem esse texto, é 26 e 27 é o texto, tá? Então leia com bastante atenção para que você faça com cuidado a tarefa que será proposta. Tá bom? Então, nas páginas 28 e 29 tem uma interpretação textual. A gente ainda não fez interpretação textual esse ano, né? Não deu muito tempo. Na verdade, a gente fez uma ainda na sala de aula que deu tempo. Mas o livro propõe um estudo desse texto. Então, você vai fazer esse estudo do texto, tá? E responder com cuidado. Não deixe que outros descubram as respostas por você. Que você mesmo seja curioso para descobrir. Então, vocês vão fazer o estudo do texto, desse texto, Antártica, Mundo Feito de Gelo. O estudo do texto está na página 28, inicia na página 28 e vai até a 29. Então, vocês vão fazer a primeira questão do livro de português, da página 28, tá? O estudo do texto está na página 28. A primeira, a segunda e a terceira questão, tá bom? A primeira, a segunda e a terceira. Na terceira questão tem um texto para você para poder responder a letra A e a letra B. No caso, o texto da terceira questão não vai precisar vocês escreverem, é apenas para você ler o texto. Está dizendo, e agora leia este trecho. Então, você não precisa escrever esse trecho da terceira questão. Você vai somente ler, aí faz a letra A e a letra B para poder responder. Qualquer dúvida, pode perguntar para a tia Lindalva, estou aqui com vontade de esclarecer qualquer dúvida e disponível também. Então tá um cheiro grande e que realmente a gente aprenda com esse relato de viagem, porque a gente vai precisar aprender também como relatar. Mas nesse momento a tarefa vai ser apenas escrever esse estudo desse texto. Depois a gente faz uma outra atividade. Um cheiro e até a próxima aula.